Olá, meus estudantes. Vamos falar hoje sobre um assunto interessante: porcentagem. Isso está no nosso dia a dia de uma forma muito forte, né? Cálculo de impostos, aumento de combustíveis, aumento de salário, descontos, né? Então, isso está sempre no nosso cotidiano. Agora, o que é a palavra porcentagem, né? O que é da ideia de porcentagem? A gente pode começar externando como a razão entre um número e 100. A maneira mais simples da gente tentar externar o que é porcentagem. Se eu pegasse 5%, o que seria 5%? Seria 5 tomado em 100 partes. Estou pegando 5 em algo que foi dividido em 100 partes. E aí, no caso, 0,05, 13%. Estou tomando 13 em algo que foi dividido em 100 partes. 0,13. É importante a gente observar que 100% é 100 sobre 100, ou seja, dá 1. Que 1 é esse? O inteiro. Como calcular a porcentagem de um valor? Bom, vejamos agora, por exemplo, 5% de 320. Como seria a técnica para calcular 5% de 320? Então você pega 320, multiplica por 5 e divide por 100. Multiplicar por 5 é a mesma coisa que você multiplicar por 10 e depois achar metade. 320 vezes 10, 3.200. Metade de 3.200, 1.600. Sobre 100. Podemos simplificar. Então dá 16. Uma outra maneira de você pensar em calcular algumas porcentagens é tomar como referência o 10%. O que é 5%? Metade de 10%. Quanto é 10% de 320? 32. Metade de 32, 16. 8% de 45. Você vai pegar o 8, multiplicar por 45 e dividir por 100. Você pode armar dessa maneira também. 8 vezes 5, 40. Vão 4, 32, 36. 36 por 10, 3,6. Então, calcular uma porcentagem é algo muito tranquilo, muito simples. Vamos dando continuidade. 2,86% de 50. Essa porcentagem pode parecer complicada, Por quê? Porque se eu fosse pegar 50 e multiplicar por 2,86 sobre 100, essa seria a forma correta, então dá aquela ideia que vai ser uma conta trabalhosa. Porém, se nós pensarmos na comutatividade das operações, então eu poderia também interpretar que isso é a mesma coisa que 50% de 2,86, ou seja, metade. Quanto é metade de 2,86? 1,43. Então, isso facilita, às vezes, os cálculos de porcentagem, você manipular a ordem dessa multiplicação.
Vamos ver agora a questão de aumentos e descontos sucessivos. Qual o valor pago por um produto de R$ 120 que foi concedido um desconto de 10%? Bom, primeira coisa que nós poderíamos pensar é calcular 10% de 120 e o resultado você subtrair. Outra maneira é você pensar com quanto você está trabalhando em relação ao todo. Como assim? O todo vale 100%. Você tirou 10%, significa que você está com 90%. Então, se eu quero saber qual o valor pago, eu quero calcular 90% do valor que eu tinha, né? Então, é uma maneira direta de você trabalhar. Então, eu poderia pegar 120 e multiplicar por 90 sobre 100. 12 vezes 9, 108. Tem 2 zeros. Cancelo os zeros. Pronto. Está aqui o valor. O valor pago foi de R$ 108. Então, é uma maneira mais simples da gente poder encarar o percentual. Porcentagem, percentagem é a mesma coisa, aproveitando para falar. Então, vamos para mais um exemplo. João recebe um salário de R$ 2.000 e teve um aumento de 8%. Quanto passou a receber? Mais uma vez, eu poderia fazer parcelado esse problema, fracionado, calcular 8% de 2.000 e depois somar com o valor de 2.000 para saber quanto ele passou a receber. Uma outra maneira é você pensar conforme o problema anterior. 100% é o todo. Você aumentou 8%, ou seja, então você quer saber quanto são 108%. Bom, então nós pegamos aqui o valor de 2.000, multiplicamos por 108 e dividimos por 100. 2 vezes 108, isso é fácil, 216. Eu tenho 3 zerinhos aqui, então vamos colocar os 3 zeros. Cancelo aqui os 2 zeros. Pois bem, nós temos aqui que o salário do João é R$ 2.160. Então, essas são formas da gente calcular de uma maneira bem simples aumentos e descontos com porcentagem. Vejamos agora um problema bem prático, do Enem até por sinal. Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro, na Bolsa de Valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu. No segundo mês, teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após esses 2 meses, essa pessoa teve após esses 2 meses, essa pessoa teve com esse investimento, em relação ao capital inicial aplicado, essas seriam as alternativas: um prejuízo de 2%, um lucro de 2%, um prejuízo de 4%, um lucro de 4%, o mesmo valor do capital aplicado. Uma sugestão que eu dou para qualquer aluno é que quando você trabalha com porcentagens e, porventura, nós temos a situação de não ter mencionado o valor, você usar um valor múltiplo de 10, tipo 100, Então, vamos, primeiramente, fazer a seguinte análise. Você tem 100%, perdeu 30%, então você está com 70%. Depois ele teve um lucro de 40%. Ora, o seu 100%, então, ganhou 40%. Então, ficou, com 140%. Ora, supondo que você tivesse 100, já que pensando na porcentagem, você vai calcular 70% e depois 140%.
Tá? Aqui foi o prejuízo de 30% e aqui o lucro de 40%. Tá? E aí, nós podemos fazer o seguinte, ó, esse 100 daqui cancela com esse 100 daqui. 7 vezes 14 dá 98, com 2 zeros, sobre 100. Cancela. O que significa isso aqui? Significa que você agora está com 98% do seu capital. Ora, se o todo é 100%, significa que você teve um prejuízo de 2%. Essa é outra questão interessante. Calcule o valor de 30% ao quadrado. Intuitivamente, o que a pessoa pensa em fazer, 30% ao quadrado, 30 vezes 30, 900, então ficaria 900%. Tá? Lamento informar, isso está errado, completamente errado. Tá? Você tem que pensar, transformar o conceito disso aqui, 30%, ó. Isso aqui é o símbolo da porcentagem, então você teria que ter colocado 30 sobre 100 ao quadrado. Tá? Você pode até simplificar. Então vai ficar 3 décimos ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 10 ao quadrado dá 100. 9 sobre 100, que é o equivalente a 9%. Tá? Então isso às vezes pode enganar o aluno, né, o estudante. Espero ter contribuído com alguns conceitos bem simples de porcentagem. Abraço a todos.